A gente está chegando agora nas vésperas de, de eleições, né, presidenciais. A gente tem linhas esquerdistas, do centro, da direita. O que é que o brasileiro pode colher economicamente disso, de qualquer decisão? Vamos lá. Se o Bolsonaro foi eleito, ok, qual é o cenário? Lula foi eleito, esse é o cenário. Ciro eleito, esse é o cenário. O que é que Moro eleito, esse é o cenário. Economicamente, pela sua experiência, pela sua expertise, o que é que isso pode trazer? Qual o impacto? O Bolsonaro, o atual ministro, né, eu acho que ele tem se perdido um pouco, né, nesses últimos meses. É tão tal que já foi ventilado mudanças, às vezes não consegue pessoas. E assim, ou ele muda, ou mudam ele, na minha visão, porque senão vai ficar ruim para a sociedade brasileira, né? Porque às vezes ele pode mudar e melhorar aí o aspecto dele. Na época do Lula, né, sempre teve ali... Por que as pessoas lembram muito do Lula, né? Porque na época dele, queira ou não queira, as pessoas tinham até mais condições de consumir, né? Então, talvez esperem um movimento nesse sentido, tá? De chegando alguém aí, se for o Lula, né, ele vai escolher alguém técnico. Isso era um perfil da época dele, né? Ele escolhia bem perfis técnicos, que eu acho que vai tentar impulsionar a economia no sentido de gerar renda, emprego. Consumo. Isso, consumo, né? Ok. Espero que essa reforma tributária venha, tá? O Moro, tá? Eu não tenho assim, ainda não vi como ele vai nesse sentido, né? De economicamente. A gente tem um Bolsonaro que está atual, né? A gente tem como ter a visão. Lula, como já aconteceu, né? Então a gente estuda um pouco. Então, o Moro seria muito imprevisto, imprevisível assim. Teria que ver quem é que está compondo a equipe econômica dele para ver o perfil dele, né? Porque tem uns perfis, né? Ciro Gomes já foi governador, já foi prefeito. O Ciro Gomes eu acho que tende né? a ser um pouco ali no sentido também do Lula, né? É um pouco ali a mesma, como é que se diz? Mesma linha, né? Do Lula no sentido de incentivo, né? De procurar obter mais renda mesmo para a população. E, claro, eles vão talvez subsidiar, né? Que é algo que o Bolsonaro talvez tenha que ter feito, ou então tentar vincular o petróleo, né? A parte do petróleo, ao quê? Ao real. Porque não tem como eu vincular uma moeda que não é a nossa. Era bom se tivesse dólar, né? Aí estaria fácil. Mas a gente não tem dólar. Todos esses discursos passam e todos eles falam sobre reforma tributária. Não, isso eu acho que é um ponto super importante. Tudo acontece depois disso? Então, o que é que acontece? Essa parte da reforma tributária, por que ela fica como é que se diz assim, estagnada? Né? Porque às vezes impacta na arrecadação de um estado, e o estado não quer perder. Ou às vezes do município, o município não quer perder, e às vezes não tem as compensações necessárias. Só que a gente tem que pensar no todo, né? Senão as pessoas acabam sendo prejudicadas. Mas eu acho que hoje teria muito que a gente ter uma reforma tributária, e nos Estados Unidos a gente tem um IVA lá que é estadual, né? E a gente tem aqui o ICMS estadual, de forma que a gente pudesse justamente, né, diminuir essa participação, né, essa tributação sobre o consumo, simplificar, porque é complexo, tá? Para quem está lá dentro, a gente vê como é complexo essa forma, e gera o quê? Um custo para o próprio Estado, gera um custo para o contador, gera um custo para a empresa, que isso daí poderia ser reduzido. Então, acho que a proposta tributária é algo que tem que ser aprovada para que a gente melhore aí essa parte da capacidade contributiva. Se aprovada, investimentos internacionais começam a chegar muito mais forte no Brasil. Com certeza, facilita. Eles vão ver que o país está querendo impulsionar o mercado, o comércio, e aí todo mundo vai querer investir. Isso, o dólar ele cai disso para isso? Você acredita a longo prazo? A longo prazo a tendência é essa, né? A tendência é essa. Não é do dia para noite, mas a longo prazo é a confiança, né? Exatamente. E o Brasil também ele tem que pensar o seguinte, claro, que é importante para a nossa economia, a agricultura, mas a gente tem que ver o seguinte, por que às vezes o nosso valor, né, nossa moeda às vezes é desvalorizada, no próprio Piauí, às vezes a gente tem uma renda mais baixa do que outros estados. Porque a gente investe muitas vezes na agricultura, né, que queira ou não queira é um produto mais barato, enquanto outros estados, outros países estão investindo em tecnologia. Então é diferente, enquanto eu estou importando dos Estados Unidos um computador caríssimo, né? Eu estou exportando para eles como é que se diz? Os alimentos mais baratos, né? Então acaba que para eu trocar um pelo dele, eu tenho que dar vários do meu. Então a balança não funciona nesse aspecto. Isso, então eu acho que o Brasil tem que investir muito em tecnologia, é o futuro, a gente tem que começar a ter indústria, né, que fabrique muitos itens que são importados, né, para que a gente possa ter força e até fazer exportar para o nosso país vizinho. Nós somos referência
na América Latina. Então a gente poderia estar fabricando aqui e exportando. Isso o quê? Melhora a renda, né?